5, 4, 3, 2, 1. Fala, espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E bom, como vocês podem ver, hoje eu quero comentar com vocês sobre tudo que rolou no Muscle Contest Brasil, que aconteceu lá em Curitiba, onde a gente teve o Livinho campeão, como vocês podem ver aqui, e os caras tiraram a foto para poder colocar o Livinho campeão numa TechPix, porque tá um negócio em 360 pixels, tá realmente uma qualidade bem duvidosa. Segundo lugar ficou o Gabriel Zancanelli, terceiro lugar o Ângelo Classic, quarto lugar o Falcão e em quinto lugar o Menegatti, que, vamos ser sinceros aqui, vamos já tirar o elefante da sala. Se você pega e fala pra mim, João, o Menegatti vai ser top 5, eu vou falar, você tá maluco. Isso nunca que vai acontecer. O Menegatti, que é atual top 7 do Mr. Olímpia, top 6, né, na verdade. Não, top 7, porque top 6 é o Diego Galindo. Se você falar pra mim que o Menegatti vai ser top 6, vai perder um show aqui no Brasil, que o Ramon não vai competir e que ele vai ficar em top 5, não é nem que ele vai ficar em segundo, porque vai perder para um outro atleta, vai ficar em terceiro, não, ele vai ficar em quinto. Aqui no Brasil, eu ia falar, você tá maluco. Agora se você chega e me fala, João, o Livinho vai ser campeão desse show, eu vou falar, beleza, pô, o Livinho é um cara que ele tem apresentado melhorias constantes, ele tem um problema com a questão de limite de peso dele, por isso que às vezes ele mesmo fica muito na dúvida, né, ele e os preparadores dele, em relação se ele vai continuar competindo na Classic ou se ele vai migrar para 212, só que a diferença de peso, se eu não tiver enganado, para ele poder competir na 212 não é uma diferença assim gigantesca, é 3, 4 quilos a mais comparável com o que ele tem que bater aqui na Classic, então não seria aquela grande diferença e ele acaba sendo um cara um pouquinho mais alto. O próprio Eduardo Correia já comentou algumas vezes que na opinião dele, e o cara é referência da 212, ele fala que pro cara ir bem na 212 é legal que ele tenha pelo menos ali, no máximo estourando 1,69 de altura, 1,68 de altura. Quando o cara tem mais de 1,70 já fica difícil, porque você já fica com limite de peso muito próximo e você não consegue colocar o tanto de volume que você precisa. Só que eu já me distraí demais aqui, vamos falar do que importa, que é esse show. E bom, vamos dar uma olhada aqui, primeiro de tudo, no Gabriel Zancanelli. Ele veio com shape muito bom, veio no shape que a gente espera dele, e assim, eu particularmente sou muito fã do shape do Zanca, pela questão do conjunto que ele consegue apresentar. Ele não tem nenhuma grande deficiência, você pode falar assim, ah João, mas ele não tem a cintura mais fina do mundo. Concordo com você, se você for comparar a cintura dele com o Neil Darvin, ele realmente não tem a cintura mais fina do mundo. Só que quando você olha o conjunto, ele armando as poses, é uma estética que me agrada demais. Se ele tivesse a inserção da dorsal um pouquinho mais baixa e a cintura mais fina, isso ia agregar no shape dele? Com certeza. Só que eu acho que esse shape do Zanca, sendo bem sincero aqui com vocês e só dando a minha opinião, que não vale de merda nenhuma, eu acompanho praticamente todos os shows que o Zanca compete, eu acho que ele não superou aquele shape do Tampa, que na minha opinião aquele shape dele foi o ápice do shape que ele conseguiu entregar e tá tudo bem. A gente tem que lembrar que essa foi a primeira preparação dele com o Cris Aceto fazendo a parte da finalização, fazendo toda a parte do protocolo dele. Então a gente também tem que entender que, pô, vai ter um aprendizado aqui, o Cris Aceto vai ver o que deu certo, o que deu errado, vai corrigir, então a gente pode esperar um Zanca em questão de condicionamento muito melhor nos próximos shows, e eu não acho que ele ficou devendo tanto em questão de condicionamento. Dá pra ver sim, ó, algumas dobrinhas de pele que ficou aqui, e principalmente a perna dele não veio com tanto corte quanto ele pode estar mostrando. Então eu acho que sim, dá pra melhorar um pouquinho o condicionamento dele, mas isso é algo natural que vai acontecer no próximo show que ele competir. Então eu não tô falando isso daqui pra poder falar pra vocês que, pô, calma, não vamos se desesperar, falar que o cara trocou de coach, foi a maior cagada que ele fez porque ele entregou um resultado abaixo do que ele poderia. Bom, e dando uma olhada no campeão, a gente tem aqui o campeão posando, fazendo algumas poses. Vou até colocar um outro bem legal que eu separei pra vocês, que é aqui, ó. Ó, aqui a gente pode ver mais no detalhe os três posando. Peço desculpa pra vocês pela qualidade da imagem, que não tá aquela melhor qualidade do mundo. Mas assim, eu acho que o Livinho ele acabou levando muito pela questão da harmonia do shape dele e como o shape dele acaba ajudando muito pra ele competir na Classic, porque ele tem hoje, na minha opinião, dentro da categoria Classic no Brasil, o melhor shape em X, porque ele consegue ter as pernas muito cheias. Eu acho que as pernas dele, inclusive, é mais cheia do que a do Ramon, então isso ajuda ele, porque ele tem uma cintura fina e as pernas bem cheias para poder ter esse shape em X.
Algo de pose de costas, por exemplo, você vê que a cintura também fica muito estreita, fica muito bom. Ele ainda precisa melhorar algumas coisas, na minha opinião, na parte aqui de posterior de coxa, glúteo, mas isso é natural, tem que estar sendo trabalhado, mas eu acho que já é um shape muito impressionante, é um shape que com certeza coloca ele para ele poder competir dentro de um top 15 do Mr. Olympia e pegar a classificação na Classic, na minha opinião. Nesse ano, se ele vier com esse shape exatamente igual que ele apresentou, eu acho que ele pega sim uma colocação dentro do top 15 na Classic. E aí, comentar com vocês aqui sobre o Ângelo. O Ângelo é um cara que eu já fiz vários vídeos comentando sobre ele. Eu fiz vídeos comentando sobre antes dele estrear na Classic Pro, falando que ele é um cara que ele tem um shape muito completo. E aqui a gente tem o Tamer exaltando ele como sendo um dos caras que mais impressionou ele, e que se ele tivesse vindo um pouco mais seco, ele poderia até mesmo ter vencido esse show. Palavras do Tamer, cara que tava lá julgando o árbitro principal desse show, o árbitro principal desse evento. É um cara que entende muito, é um cara que ele já, ele pode, não sei se ele já foi árbitro do Mr. Olympia, mas ele pode, tá? Ele tem credencial pra isso. Aqui hoje tem o irmão dele e ele acaba sendo responsável por fazer a parte de organização do evento, mas ele pode sim arbitrar o Mr. Olympia. Então é um cara que, a palavra dele e a opinião dele se importa, diferente da minha, e ele falando isso faz todo sentido e eu concordo com ele. O Ângelo, ele é um cara que ele é muito completo, embora ele seja baixo, ele, não sei o que acontece, ele tem osso de isopor, porque ele consegue ter um peso que é muito abaixo comparado com outros atletas e não falta tanto preenchimento muscular. Só que a gente pode observar aqui, ó, as costas, um pouquinho de dobra de pele, que é um pouco de água sobre a pele ali, sobre o músculo. Então ele não veio realmente no melhor condicionamento dele, embora que a gente pode ver que a perna tá estreando, tudo tá bem marcado, só que faltou um pouquinho de condição. Então eu concordo 100% com o que o Tamer falou. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha que mais surpreendeu nesse evento? O Menegatti pegar um top 5º ou o Livinho ser campeão? Quero que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, para poder apoiar o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço muito sua companhia até o final. Falou e até o nosso próximo vídeo.